Bom, boa noite, meus amigos. É sempre um grande prazer a gente poder estar aqui junto com vocês, aproveitando essa oportunidade de conversar um pouquinho, de lembrar tantos ensinamentos que o Cristo nos deixou e compartilhar um pouco dessa experiência, né? Então, como é bom podermos nos reunir em torno dos ensinamentos de Jesus, e é com esse espírito de gratidão que eu quero convidá-los nesse momento para que possam, se sentando confortavelmente na cadeira, respirar fundo, fechar por um segundo os olhos, deixar esse ar entrar e sair, acalmando a mente, elevando o pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pela oportunidade e pedindo que aqui, onde estamos reunidos em nome dEle, também Ele esteja preparando nossos corações, preparando nossas mentes para receber as sementes de ensinamentos, de luz que Ele preparou para nós em mais essa noite, nessa casa de amor, que é a nossa comunidade Ramatiz. Senhor, que a Tua paz esteja entre nós, não só agora, mas sempre. Que assim seja. E é com muita alegria mesmo que eu hoje vou conversar um pouquinho com vocês sobre mais um dos capítulos do livro Pão Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier, autoria espiritual de Emmanuel. Hoje, escolhido para nossa conversa, foi o capítulo 89, cujo título é esse que está aí na tela, Bem-aventuranças. Vamos ver se passa aqui. Estava passando, não está mais. Espera aí só um pouquinho, gente, que não quer passar nem no computador, nem no passador. Deixa eu chamar a Ivonete aqui para um socorro. Ivonete. Travou, Ivonete. Computador? Tudo. Tudo. Não tem controle também? Não. Mas o meu computador, então... Então a gente tira isso da gravação e vamos recomeçar. Iniciador de tarefas. Ali depois eu tenho tudo. Aí é maiúsculo. Agora acho que vai. Pronto. Aquelas coisas que a tecnologia faz com a gente, para deixar a gente com batedeira, sabe? Coração acelerado. Mas ele volta, a gente respira fundo, devagar, e aí ele vai acalmando, a cabeça vai acalmando e a gente volta para o eixo para falar das bem-aventuranças que estão descritas lá no Evangelho de Jesus e nos servem de ensinamentos tão profundos. Emmanuel escolheu esse versículo lá do Evangelho de Lucas, onde está dito: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Gente, Emmanuel sempre pega muito a dedo os versículos que escolhe para propor para nós uma reflexão. Interessante que a maior parte do Sermão das Bem-aventuranças, ou Sermão da Montanha, ele está descrito de uma forma muito bem organizada lá no Evangelho de Mateus, mas também está escrito de uma forma mais esparsa no Evangelho de Lucas, como a gente vê aqui. E Emmanuel foi catar esse lá do Evangelho de Lucas, e eu acho que isso tem uma razão de ser,
sobre a qual a gente vai conversar aqui. Se a gente pensa, acho que aqui todo mundo conhece o Sermão da Montanha ou já ouviu falar dessa fala de Jesus, né? Levanta a mão para mim quem já ouviu falar. Percebam, é algo muito conhecido, né? Também chamado Sermão das Bem-aventuranças. Esse é um discurso, é uma fala que Jesus fez e que pode ser lido então nos dois evangelhos, conforme a gente disse, que está citado aí, onde Jesus fala para nós, ele profere lições de conduta moral, ditando os princípios que ordenam, que orientam a vida cristã. Então, é uma parte muito importante do nosso evangelho. Por isso tão conhecida, por isso tão citada, reproduzida, tantos de nós estamos a falar sobre esse sermão das bem-aventuranças. E esse ensinamento como um todo, eles são considerados como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, de como acessar o reino e das transformações que esse reino pode promover dentro de cada um de nós. Então, é uma grande síntese do Evangelho, uma grande síntese, melhor dizendo, dos ensinamentos de Jesus como um todo. E isso é tão belo e tão reconhecido que até em outros não cristãos, como Mahatma Gandhi, essa é uma fala de Gandhi, que diz que se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. É a força dessa fala. Né? Definitivamente, reconhecidamente, esse é um trecho dos ensinamentos do Cristo que realmente nos dão muito o que pensar, o que falar, o que refletir e o que trabalhar, sem dúvida nenhuma. Bom, Gandhi falou aquilo ali. E Emmanuel? O que será que Emmanuel nos diz? Como é que ele vai abordar esse tema das bem-aventuranças, porque foi esse o título que ele deu ao capítulo, conosco? Sobre o que será que ele vai nos convidar a pensar? E ele começa dizendo que o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Eu achei muito interessante quando li. Esse capítulo do livro é um capítulo pequenininho, gente, para quem pega. Mas na hora que você começa a ler, ele é de uma profundidade, de uma dificuldade. Eu, muito francamente, achei bem difícil de ir destrinchando isso tudo. Né? E tropecei primeiro logo nessa questão líquida nos bastidores do conhecimento. Fiquei curiosa com isso aí. Fui lá no nosso novo pai dos burros, que antes era o dicionário, mas agora é o Google. Para o Google me ajudar a entender assim, com muita clareza o que vem a ser uma questão líquida. E lá encontrei que é uma questão de algo perfeitamente determinado, apurado, ajustado. Ser certo, estar certo, ser conforme a razão, ser questão líquida, não haver vestígio de dúvida, não precisar de prova. Então, o que Emmanuel nos disse é que isso aqui, o sermão das bem-aventuranças, está longe de ser para nós uma questão resolvida. Se às vezes a gente escuta aquelas falas, né, que eu vou trazer para vocês aqui na íntegra, um pedacinho, para a gente ver, quando a gente vai escutando aquilo ali e a gente aceita, porque vem da Bíblia, vem do Evangelho, vem do Cristo, às vezes a gente acha que já está tudo certo, basta eu concordar. Só que não mesmo. É preciso muito pensar, muito refletir para que a gente possa literalmente absorver isso, para que a gente possa metabolizar. Porque o que o nosso cérebro trabalha é uma parte muito importante do que o nosso coração consegue sentir. Então, aquilo que a gente trabalha no coração e na razão vai sendo absorvido, digerido e principalmente incorporado à nossa existência. É assim com tudo que cerca a nossa vida, gente. Quando a gente se alimenta de algo, aquilo ali vai ser digerido, quebrado, destrinchado,
para depois começar a ser absorvido pelo nosso organismo e depois transformado em algo novo que passa a ser parte de nós. Assim na nutrição física, assim também na nutrição espiritual. Então, nós precisamos gradativamente nos esforçar para absorver melhor, para quebrar essas coisas e absorvê-las para que elas possam fazer parte de nós, tá? Por isso que às vezes a gente é um pouco mais minucioso em tentar captar o significado de uma palavra em específico, principalmente quando essas palavras são proferidas por aqueles em quem tanto confiamos. Aqui o nosso grande mestre Jesus, né, o nosso irmão maior, o condutor de toda a nossa espécie humana aqui na Terra, e toda a reflexão que é feita em cima desse ensinamento por o nosso grande irmão Emmanuel. Então temos muito no que confiar e podemos estar seguros de que em cada detalhe, em cada palavra, a gente vai ter um ponto importante para refletir. É legal quando a gente começa a perceber que cada vez que a gente lê um determinado texto, ou para numa determinada leitura, ou escutando uma fala, aquilo vai sendo incorporado a nós de uma forma diferente, né? Às vezes você lê um livro, na primeira vez te passa batido umas coisas, que numa segunda vez você vai conseguir captar, a mesma coisa com um filme, enfim. Assim vai se consolidando o nosso aprendizado da vida. E a gente precisa ir olhando para alguns detalhes com esse ar de curiosidade para poder incorporá-los, assimilá-los. Então, essa questão das bem-aventuranças merece muita reflexão de nossa parte, e quem nos disse isso foi Emmanuel. Eu trouxe aqui as 9 bem-aventuranças que estão descritas no Evangelho. Elas não estão dessa forma lá no Evangelho de Lucas, por isso que eu não transcrevi diretamente desse capítulo, mas estão descritas assim no de Mateus, e eu vou lê-las com vocês uma por uma. A primeira diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Pobres em espírito é uma expressão que a gente está sempre a discutir, né? Ela tem um significado para nós relativo à simplicidade, aquela questão de você ainda estar em processo de formação. O som ficou um pouco ruim, deixa eu trocar esse microfone, vamos ver se melhora. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os simples, aqueles que vão poder usufruir disso, dessa promessa do Cristo, que é o reino dos céus. A segunda, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A mansuetude, essa outra virtude, né, para além da humildade, aquela capacidade de tranquilizar, de abrandar o coração, de estar em paz, aquela paz que o Mestre Jesus, lá do alto da cruz, prometeu nos deixar. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui a cabeça já começa a dar nó, porque é muito difícil para nós, ainda mergulhados na matéria, entender que a aflição, a dificuldade, a dor, o desafio, pode também ser uma bem-aventurança. E ter a confiança, o bom ânimo, aquela coisa que alimenta a alma, que é a certeza de que isso é transitório. Porque quando a gente está passando pela dificuldade, gente, aquele negócio parece que não acaba nunca. Aquilo se prolonga e o tempo fica lento, que é uma coisa estrondosa. E todo mundo que já passou por uma dificuldade, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui comigo já passou, sabe que isso é verdade. Então as aflições, elas nos desestruturam com muita facilidade. Mas Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Disse ainda: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E basta a gente olhar em redor, né, para a gente ver e falar: putz, que coisa difícil entender justiça, porque é tanta injustiça que a gente vê, e é fato. Aos olhos da matéria, a injustiça predomina sem sombra de dúvida, ou nós não compreendemos bem a justiça das coisas que alcançam, que acontecem ao redor da nossa vida. Então, são desafios para a nossa reflexão.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mais uma virtude aqui salientada pelo Mestre, né? Aquela doçura do coração, uma palavra que está muito em voga, né? Para a gente falar sobre essa noção de misericórdia, é a palavra empatia, que é essa capacidade de fazer uma troca empática, de entender a dor do outro, de tentar buscar a percepção de como seria, como eu me sentiria se eu também estivesse passando uma situação como aquela. E isso é colocado como uma grande virtude por Jesus, dizendo que esses que assim conseguem proceder sem o julgamento, sem a acusação do julgamento, também alcançarão para si essa misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Isso aqui nos remete mais uma vez à simplicidade, né? Aquele coração que realmente vai sendo trabalhado e vai conseguindo galgar os degraus de aquisições de virtudes, vão conseguindo se purificar e assim se aproximar, se reconectar, melhor dizendo, porque nunca estivemos apartados, nunca nos afastamos de Deus, mas nós conseguimos sentir melhor o que é a energia e a divindade que nos habita, conforme vamos purificando nossos corações. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui um passinho a mais, né? Percebem que cada uma dessas bem-aventuranças elencadas nessa ordem vai sendo um passinho de desenvolvimento para o nosso burilamento, para o nosso crescimento moral e espiritual. Para além de sentir a paz, aqui os pacificadores já começam a conseguir promover a paz em torno de si. A influência de alguém que já consegue ir se desenvolvendo nesse campo, a presença, a influência já torna-se algo que contamina o ambiente nessa direção da pacificação. Então, são indícios do nosso crescimento. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Que desafio, né? Não basta todo o resto, se ainda vai sofrer a perseguição. Que perseguição é essa? A perseguição da incompreensão de quem ainda ignora. Né? Isso é patente, é real. Tudo aquilo que a gente não consegue compreender e assimilar, incorporar, a gente tem uma tendência a rejeitar. Então, aquele que vai sendo transformado pela assimilação das virtudes que são difundidas pelo ensinamento do Cristo, ele vai ser, sim, incompreendido, logo vai sofrer perseguição. É muito bom ter o Cristo como mestre, porque daí a gente também tem um exemplo vivo, real, material, de quem vivenciou tudo isso, né? Não tem nada do que foi dito até aqui nessas bem-aventuranças que não tenha sido experimentado pelo próprio Jesus, como exemplo vivo. E foi isso que ele disse para nós que nos aguardaria, para aqueles que seguissem os passos dele, né? Haveria prantos, ranger de dentes, haveria desafios, dificuldades, e era isso que era para a gente se preparar para enfrentar aqui na vida material. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. E Jesus, o justo por excelência, vivenciou isso no alto de uma cruz, depois do martírio. E por fim, bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Esse o versículo foi escolhido ali, né? Está numa outra tradução, mas é disso que a gente começou falando. Então, gente, esse é uma fala de Jesus para nós que tem um misto de muitas coisas envolvidas. Porque, talvez antes de tudo, quando a gente lê isso, bem-aventurados sereis quando passares por cada uma dessas situações, a gente tem um consolo, né? É como dizer,
estejam em paz quando isso acontecer, porque haverá uma compensação para todo esse processo. E isso nos traz, sim, consolo. E talvez esse seja o aspecto mais difundido do Sermão do Monte, né? Esse consolo, esse colo, né? Esse aconchego que a gente tem para conseguir atravessar a tribulação e a dificuldade com o coração ainda aceso e cheio de esperança. Mas, para além disso, acho que hoje o tema da noite nos convida a refletir com um pouco mais de profundidade ainda, porque ele nos coloca a refletir a respeito desses dois aspectos. O primeiro, o do consolo, que é um fato sim, mas um segundo aspecto que é o grande desafio que representa para todos nós desenvolvermos na nossa vida, na nossa existência, no nosso espírito, na nossa essência, todas essas virtudes que são citadas ali no Sermão da Montanha. Então, se a gente vai para a tradução dos ensinamentos ali, o Evangelho foi traduzido do grego, mas ele foi falado em hebraico. Eu não fui tão atrevida de colocar ali os verbos, porque eu não ia saber nem pronunciá-los aqui. E se a gente vai tentar a tradução dessa palavra do grego, essa fala de bem-aventurados, ela vem do verbo que significa felizes. Então, bem-aventurados os puros de coração, por exemplo, é felizes aqueles que são puros de coração. Mas se a gente vai para o aramaico, para o hebraico, que é a língua original em que Jesus proferiu, a gente tem um outro verbo, uma outra palavra, que talvez pudesse ser melhor traduzida por avante, avance, siga adiante. Então, se a gente vai ler o Sermão da Montanha, pode ser interessante trocar essa palavra bem-aventurados em alguns momentos para nossa reflexão por adiante, siga adiante, vá à frente, aquele que passa por todas essas tribulações ou que está empenhado em desenvolver todas essas virtudes, né? Tem mais coisa pela frente. Há enorme consolo, sem dúvida, nessas palavras do Cristo, que alimentam a esperança em nosso coração, mas somos desafiados a construir o que ali está proposto. Construir o quê? Construir essas virtudes, porque nós não temos elas prontas em nós. Nós passamos, sim, por enormes dificuldades, uma atrás da outra, tribulações, desafios, perseguições, calúnias, enfim, todo mundo passa um pouquinho por cada uma dessas coisas, mas não necessariamente estamos ainda felizes por assim vivenciar e muitas vezes muito pouco dispostos a seguir com bom ânimo adiante quando passamos por essas dificuldades. Percebem que então temos aqui um confronto entre esse consolo e esse desafio. E essa é uma das dificuldades que a gente às vezes experimenta quando vai desenvolvendo a nossa capacidade de raciocinar, de pensar, né? A gente consegue abarcar uma profundidade um pouco maior de um mesmo ensinamento. E isso às vezes é dureza, né? É dureza ter consciência de que um grande trabalho precisa ser feito naquela direção. Essa esperança, então, que o Sermão do Monte nos traz, ela vai ser o fruto da espera, da confiança que a fé nos proporciona, junto com a ação que somos convidados a ter nesse movimento de transformação interior, nesse movimento de autoconstrução à luz do Cristo. Se a gente para pensar, talvez entender as bem-aventuranças há alguns séculos atrás pudesse ser muito mais desafiador, porque quando ainda não tínhamos, por exemplo, as noções que a doutrina espírita nos traz, era difícil para nós, muito difícil mesmo entender como é que poderíamos esperar tanto e como é que poderíamos interpretar com harmonia, segurança, de que existia justiça na vida, se a vida se apresenta de forma tão diversa no nosso planeta. Se uns têm tantos e outros tão poucos, e se aqueles que têm tantos sentem tanta dor frente a alguns obstáculos, e outros que às vezes
tem tão pouco, mas são verdadeiros Hércules, são verdadeiros gigantes em coragem e disposição. Então, esse sermão das bem-aventuranças, ele passou por muito tempo a conta de um grande mistério para nós enquanto humanidade, né? A gente confiava no que o Cristo nos diz, a gente pelo menos tentava confiar, ainda que não conseguisse digerir e assimilar com tanta profundidade. Mas definitivamente isso começa a mudar à medida que, por exemplo, somos apresentados à doutrina espírita, que vem trazendo tantos e tantos e tantos ensinamentos, trazendo tanta clareza para o nosso raciocínio, para a nossa lógica, que nos permite, sim, aprofundar e acolher com a razão para, assim, trazer para o nosso coração essa fé, essa confiança, mas agora raciocinada, digerida. Isso facilita para que nós possamos incorporar isso a nós. Então, a quem mais é dado, sem dúvida, Jesus já também nos alertou, mais é pedido. Se a gente consegue compreender melhor, sem dúvida, também temos um compromisso, uma responsabilidade maior para conosco e para com o mundo no qual vivemos, em usufruir, em usar isso que a gente já consegue assimilar de uma forma positiva, né? Então, todo ganho de liberdade nesse caminho da construção implica, sim, em responsabilidade. E assim, quando a gente traz uns assuntos assim mais profundos e às vezes que podem ter um peso maior, a gente precisa se lembrar que nós somos crianças espirituais em construção. Então, tudo que eu não quero aqui é que a gente fique com o coração assustado, pesaroso, né? Ai, meu Deus, parece que então é melhor não saber, ou meu Deus do céu, se eu já sei de tudo isso, como é que eu ainda me sinto assim, ou daquela outra forma que não é a forma que eu entendo como ideal. Gente, isso somos nós, tá? Nós somos assim, somos imaturos, mas podemos gradativamente ir nos melhorando. E esse é o convite mais interessante. Ninguém precisa estar pronto. Deus não espera muito de nós. Jesus não espera nada de nós. Ele nos dá como presente tudo isso para que nós possamos gradativamente ir conquistando, né, o nosso próprio crescimento. Então, no nosso tempo, mas sem a autoilusão, sem o autoengano, porque o preço de toda ilusão é necessariamente uma desilusão. Então, é muito conveniente, é muito saudável que nós sejamos honestos, antes de tudo, para com a nossa consciência, para que a gente consiga desenvolver aquela primeira virtude ali do Sermão do Monte, que é a humildade de se perceber tão pequeno quanto é, mas nem menor para que se possa justificar na manutenção do erro, nem maior para que se possa alimentar o campo do orgulho, da vaidade e de todos aqueles grandes perigos para a nossa caminhada, tá? Consciência, uma paz de espírito que vai nos permitir devagarinho ir construindo tudo isso. E por que será que Emmanuel escolheu esse capítulo lá de Lucas? Eu achei na hora que fui lá na íntegra do capítulo para poder esmiuçar, né? Esse negócio da palestra tem essa vantagem, que às vezes coisas que você passaria batido, quando você vai ter que falar para alguém a respeito, você vai lá, cavucar, tentar entender um pouquinho melhor. E eu entendi algo que, bom, talvez eu não tenha entendido certo, né? Mas aí, enfim, me pareceu sensato pensar que Emmanuel abordou esse tema usando esse versículo retirado do Evangelho de Lucas, porque aí, nesse Evangelho de Lucas, também tem uma outra parte que é conhecida por nós, é menos conhecida, muito menos conhecida, mas que é o Sermão dos Ais. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Então é aquela parte em que fala que, para além do consolo que as virtudes nos trazem, também a responsabilidade está inserida nesse processo, né? Então, ai de vocês, os ricos, pois já receberam a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome.
Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tira a capa, não o impeça de tirar-lhe também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. Isso aqui é uma fala de Jesus destinada aos fariseus, aos doutores da lei, àqueles que já tinham a possibilidade de entrar em contato com mais profundidade, com a razão mais esclarecida, a respeito dos ensinamentos da primeira grande revelação que foi Moisés, né? Então, os judeus tinham um contato muito profundo com a lei que foi trazida por Moisés, né? Os 10 mandamentos, e é a eles que Jesus fala com essa firmeza e com essa dureza. Naquele tempo, muitos eram mais ignorantes e podiam ficar com esse contato mais com a parte consoladora das bem-aventuranças. Mas ele não deixou de registrar ali para que o nosso pensamento, um pouco mais lúcido, agora um pouco mais maduros, também pudesse ser chacoalhado por isso aqui. E pensar sobre isso às vezes nos inquieta um pouco, porque a questão da responsabilidade, né? Ai de nós que tanto sabemos, esse é um risco para que a gente alimente as nossas ilusões, para que a gente alimente a ilusão de que, primeiro, talvez seja melhor não saber, porque o ignorante será preservado. Não é fato, claro que não é fato, porque todos nós vamos precisar passar por esse desenvolvimento, e é uma questão de tempo e de maturidade. Então, não vale a pena deixar de saber, mas ai de nós também que sabemos e ainda não conseguimos colocar em prática. Gente, esse é o processo natural, tá? Que nós possamos ter paz para construir esse aprendizado com bom ânimo, com fé, com essa esperança que é a essência da boa nova do Cristo. Então é avante mesmo, em ação, que nós possamos estar muito cientes de que sim, temos uma grande tarefa, uma grande missão nessa nossa encarnação aqui na Terra, enquanto estamos aqui. E essa primeira missão, essa maior missão que nós abraçamos é com a autoconstrução, com o desenvolvimento daquele que nos habita. Porque à medida que eu melhoro, sem dúvida, o mundo à minha volta há de melhorar. Porque somos assim, a gente se contamina uns pelos outros. E quando eu estou alimentando os meus lados mais frágeis, mais equivocados, os meus tropeços, os meus sentimentos de maior desequilíbrio, é assim que eu contamino todo o meu ambiente. Mas à medida que eu me fortaleço, que eu me construo melhor, que eu me pacifico, que eu me torno mais humilde, mais esperançoso, também é assim que eu contamino o meu ambiente. Então não tenham dúvida, nenhum ser humano encarnado nesse planeta deixa de ter uma missão. E essa primeira missão é para conosco, é com um autocuidado, é com um autodesenvolvimento. E é assim, cuidando bem do que nos habita, que nós vamos expressar o nosso amor, que nós vamos expressar a nossa melhor versão, que nós vamos poder ofertar para quem mais nós amamos algo de bom. Então não existe crescimento e não existe compartilhamento sem o autodesenvolvimento. Nos empenhemos nisso com esperança, bom ânimo, coragem, tá? Coragem. Na segurança de que quando Jesus nos falava essas coisas, ele falava de uma vida que é infinita, que vai muito além do que os nossos olhos e as nossas percepções conseguem agora sentir. Nós podemos confiar no Cristo. Eu acho que a essa altura do campeonato, tem uma dúvida difícil para nós, né? Dá para confiar no que Jesus nos deixou? Dá para confiar em Jesus? Então,
por mais que eu não entenda, por mais que eu esteja em dor, por mais que eu não aceite ainda o grau de dificuldade que é para mim experimentar o desafio, dá para eu acender essa luzinha da confiança, da esperança e da fé e tentar soprar essa brasa, sabe? Às vezes eu preciso me desapegar de um aspecto de emoção muito forte, de raiva, tristeza, enfim, as nossas emoções nos magnetizam muito profundamente, para nutrir essa outra confiança que também está sendo assimilada à medida do que vamos nos desenvolvendo, tá, gente? Então, eu já estou um pouquinho atrasada, eu acho, aqui com a minha fala, eu vou passar um pouquinho mais rápido, sobre o que Emmanuel nos falou. Ele nos disse, isso aqui já fala de Emmanuel novamente, confere Jesus a credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. Quem são os bem-aventurados do Cristo? Aqueles que partilham as aflições e o trabalho. Qual foi o maior trabalho do Cristo? Foi o de servir, foi o de amar e foi o de esclarecer. Então, estes são os bem-aventurados, os que estão empenhados nessa tarefa. Todavia, cabe-nos salientar, então Emmanuel salienta, que o mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Então, aquilo que a gente chama de aflição, de tormento, né, de castigo, ainda é uma palavra que a gente usa um bocado, né? Aquilo que a gente chama assim, Jesus chama de bênção educativa e redentora. São dois lados de uma mesma moeda, porque são dolorosos para nós, mas são educativos. São dois lados de uma mesma moeda. Surge, então, o imperativo de saber aceitá-los. Eu grifei essa palavra imperativo porque ela faz total diferença na interpretação desse texto. Porque nós vamos passar pela tribulação, todos nós, sem dúvida. A grande diferença em relação ao processo educativo e ao aproveitamento vai estar nesse imperativo de saber aceitá-los. O que isso significa? É mais ou menos assim, gente. É eu ter certeza que Deus é capaz de preparar uma versão melhor para a minha vida do que a que eu sozinho seria capaz de preparar. Então, se eu entendo que aquela vida difícil, desafiadora que eu estou vivendo, é o que existe de mais amoroso no universo para o meu momento de desenvolvimento, eu posso aceitar isso, porque foi Deus quem planejou assim. E eu vou participando disso sim. Né? Todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo faz escolhas, sem dúvida, mas isso vai sendo equilibrado pelo nosso desenvolvimento. Então, nós estamos na melhor versão possível, trazida por Deus, podendo fazer as melhores escolhas que nós já temos condição. Acontece que muitas vezes a melhor escolha que nós já temos condição de fazer não é a nossa escolha, porque talvez não seja a escolha do nosso desejo. E tudo bem também, porque ainda assim é um processo altamente educativo, seja lá qual for a consequência que venha. Então isso nos permite viver com certa paz até os nossos tropeços, até os nossos erros, até as nossas grandes calamidades, né? Aquelas coisas que você vai na frente do espelho e fala, eu não acredito que eu fiz isso, mas eu fiz. Por isso a honestidade frente a si mesmo é tão importante no processo da educação. Isso faz diferença. Certo? Então é imperativo saber aceitar os desafios, sejam os que a gente buscou, sejam aqueles que Deus permitiu que chegasse à nossa vida, mesmo que a gente não entenda muito. Porque se a gente não entende, Deus sabe. Se a gente não é capaz de promover justiça, Deus é. Se a gente ainda não é amor em exercício, Deus é. Percebam, aí a nossa fé começa a ter chão, começa a ter alicerce para construir-se mais forte e para fazer parte do nosso dia a dia nos seus pequenos detalhes. Emmanuel continua dizendo que esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Isso por si só já é uma bem-aventurança. Atravessar o desafio
já é uma bem-aventurança. Mas o convite aqui é de dar um passinho a mais com Cristo. Emmanuel nos diz, e a adesão sincera às sagradas obrigações do título de bem-aventurado. Quais serão essas sagradas obrigações daquele que pretende abraçar o título de bem-aventurado, daquele que quer ser bem-aventurado? O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas, ou seja, a paciência da espera, a certeza e a segurança de que, mesmo que a gente não alcance aqui, é uma questão de tempo, porque existe justiça, existe sabedoria e existe amor. E a consciência disso é suficiente para nos sustentar, mesmo frente aos maiores desafios. Se a gente não se arriscar a experimentar os desafios sem o Cristo, nós vamos estar num lugar seguro. Porque com o Cristo estamos seguros, mesmo quando a gente não consegue entender quase nada do que está acontecendo. Por não estarmos bem desenvolvidos com isso ainda, então, somos raros os que se aproximam delas, das bem-aventuranças, com a perfeita compreensão de que se avizinham de tesouros imensos. O que ele está dizendo aqui? Nós ainda tendemos a ser imediatistas. Por isso a gente tem tanta dificuldade em atravessar em paz as dificuldades. Nós ainda não assimilamos a noção de que são bem-aventurados aqueles que são convidados a aprender na dificuldade e no desafio. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e, quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. É o não conseguir desenvolver aquele bem sofrer que tanto ouvimos falar, né? É o desespero que às vezes nos alcança no momento da dor e da dificuldade, do desafio, da prova, do aprendizado. E esse desespero, infelizmente, é o que mais comumente nos faz tropeçar e ter um aproveitamento talvez um pouco mais frágil daquela oportunidade. Tá? Se a gente conseguir tentar não se desesperar, nós já estamos num caminho muito bom. Se a gente puder ter essa, sabe assim, eu falo que tem uns pontos de resgate quando a gente está no meio da confusão. Para mim, um ponto de resgate muito grande é lembrar: Deus é amor. Por pior que seja o que está acontecendo, existe um amor que rege isso. Então, eu consigo me desapegar um pouquinho do momento para experimentar algum sossego da esperança do porvir, que é desafiador para nós. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças, raros, porém, desejam-nas, porque nós somos cercados de oportunidades. Mas quando a gente olha para o desafio, todos nós, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho medo danado dele, parece que eu quero mais é ficar longe dele mesmo. Então, às vezes, a gente só vai quando alguma coisa nos empurra ali para atravessar mesmo. E tudo bem, está tudo certo, isso é um instinto de autoproteção que a gente tem. Mas se algo nos empurrou, vamos pelo menos tentar aproveitar. Tá? A gente realmente, às vezes, ainda não está pronto para querer o desafio de ser um apóstolo do Cristo, porque muito mais do que discípulo do Cristo, apóstolo do Cristo é aquele que já consegue experimentar o prazer de vivenciar esses desafios. Talvez nós ainda não, né? Eu, sem dúvida, estou muito longe disso, estou careca de saber da minha condição nessa situação. Mas se a gente conseguir aproveitar o que nos chegar, já está bom. E aí, Emmanuel fecha dizendo: é por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu, porque não aprenderam esse bem sofrer, essa aceitação, essa mansuetude do coração, essa capacidade de ser um pacificador, de esperar em Cristo, de esperar em Jesus, até que chegue o momento das nossas colheitas mais proveitosas.
Certo, pessoal? Então, eu acho que era um pouco disso que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje e quero convidá-los mais uma vez para que a gente aproveite esse momento, né, que nos foi permitido refletir, para a gente tentar assimilar um pouquinho disso. Por isso, convido-os a, sentando-se confortavelmente, respirar fundo, elevar o pensamento mais uma vez a Jesus, nosso querido Mestre, buscar os amigos e protetores, nossos anjos de guarda, os protetores dessa casa, da comunidade Ramatiz, para o nosso momento de viagem astral. Para isso eu convido para que a gente lentamente vá respirando e nos projetando para nos afastar um pouquinho do nosso corpo físico em 1, 2, 3. A gente sente a mente mais leve, a gente vai se afastando desse corpo, seguros de que a eles estamos conectados, mas experimentando uma outra esfera, a esfera astral. E vamos caminhar aqui na direção do palco, como que se fôssemos atravessar esse palco do lado de lá. Do lado de lá, sentimos sob os nossos pés descalços a areia de uma praia, areia fininha, morninha, confortável. Junto com ela, essa brisa do oceano, o barulho das ondas e toda a paz de espírito que nos invade ao contato dessa natureza tão abundante, dessa imensidão que é o mar, dessa paz que nos é permitido usufruir quando estamos em contato com ele. Aqui nessa praia, nós vamos encontrar um lugar muito confortável, está fresquinho, a brisa é suave, o sol não vai nos castigar nesse momento de jeito nenhum. Estamos no entardecer. E aqui nessa praia, um amigo, um guardião nosso, vem ter conosco, trazendo grande sorte de bênçãos, trazendo para nós uma palavra amiga, um passe, uma energia de tratamento e de cura que nos cabe agora nos preparar para receber. Então, pedimos a Jesus que nos auxilie para que esse momento, Senhor, seja um momento realmente de tratamento, de cura, que o Senhor possa estar conosco aqui, nos inspirando o coração, nos inspirando a mente, inspirando esse amigo que conosco está. Esse é um momento, meus amigos, em que podemos abrir o nosso coração um pouquinho, falar daquilo que precisamos falar, seja num desabafo, num pedido de socorro, num desejo de compartilhamento. Enfim, cada um sabe aquilo que traz no coração, cada um sabe onde estão as maiores feridas da alma, as menores, aquelas que agora chamam mais atenção. Nossa necessidade de desenvolvimento, de construção, de bom ânimo para continuar adiante. Cada um nesse momento muito particular vai recebendo essa energia de tratamento, de cura, um tratamento que se expande por nossa esfera astral, nosso corpo espiritual, e que vai poder também ser trazido para o nosso corpo físico, restaurando, restabelecendo essa nossa estrutura, essa grande ferramenta que nós temos e da qual precisamos zelar com tanto carinho, que é o nosso corpo material, o nosso corpo físico. Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe nesse propósito, de receber com humildade, muito carinho, muito afeto, todo esse tratamento que vai sendo a nós destinado e de podermos trazer ele até o nosso corpo material também, para que esse reflita esse grande cuidado que é poder estar sob a tua guarda, Mestre Jesus. Essa grande revelação que nos é a doutrina dos Espíritos, a certeza de uma vida que vai para além da vida, uma continuidade, que tudo isso sirva para acalmar nossa mente, o nosso coração, sirva para nos acalentar, para que nós possamos confiar
com mais tranquilidade naquilo que a razão ainda não compreende em plenitude. Mestre Jesus, confiantes que estamos de que esse é um momento de tratamento, te agradecemos e agora nos preparamos para uma vez mais caminhar sobre as areias dessa praia, sentindo as ondas que lavam nossos pés e como que arrastam essas energias mais densas que ainda estamos a colocar para fora aqui nesse momento de tratamento, nos limpando energeticamente. E caminhamos de volta aqui na direção do palco, atravessando o palco e nos reaproximando daquele local onde se assenta o nosso corpo, para um movimento de reacoplamento, em que trazemos para a nossa estrutura material toda sorte de bênçãos que nos foi destinada nessa noite, de cuidado e de consolo. Nós vamos como que nos sentando sobre nós mesmos, sentindo nossos pés, pernas, quadris, abdômen, tórax, braços, pescoço, cabeça, o nosso coração e a nossa mente alinhados e sempre seguros, Senhor, de que o Senhor está presente conosco na nossa vida. Que o Senhor nos guarda, assim como guarda todos aqueles que nós amamos. Que o Senhor nos protege, nos fortalece, para que também possamos ir nos reharmonizando com as situações que temos mais dificuldades, as pessoas com quem ainda temos mais dificuldade de trato. Pedimos a proteção, Mestre, para o nosso trabalho de cada dia, para a nossa família, para os nossos amores, nossos afetos, nossos desafetos também, que nós possamos gradativamente colocando em prática o que o Senhor nos ensinou. Pedimos que essa onda de amor que nos invade se irradie por toda a nossa cidade, por todo o nosso estado, o nosso país, o nosso continente, todo esse mundo, Senhor, que está sob os vossos cuidados, e que a cada dia mais corações estejam despertos, estejam lúcidos e estejam desejosos de desenvolver em si esse movimento de crescimento. Enquanto o passe continua nesse salão, trazendo paz por esses últimos momentos, eu vou me reservar a um minuto de silêncio para que cada um possa ir dentro do próprio coração, finalizando esse momento de tratamento, finalizando essa experiência aqui com Jesus. Cada coração continue em prece, os olhos fechados, aproveitando esse momento, esse ambiente, com todo o seu preparo espiritual, aproveitando a paz que nos permeia, que nos irmana nesse momento. Na certeza da bênção, da guarda, do amparo do alto, na vida de cada um de nós. Ainda por alguns instantes aqui, vamos abrir nossos corações, dividindo com todos aqueles que amamos tudo isso que recebemos, dividindo com todos aqueles com quem convivemos, todos aqueles que nesse momento passam pelas nossas mentes um pouco de tudo isso que aqui foi conversado, vibrado, todos esses eflúvios, e que no nosso dia a dia, Mestre Jesus, nós possamos ir colocando em prática, nós possamos ir exercitando aquilo que vamos aprendendo, que nós possamos ser aqueles que contaminam o ambiente de uma forma positiva e que quando não formos esse, porque estamos ainda nas nossas dificuldades, encontremos no nosso caminho aqueles que o sejam, trazendo paz, equilíbrio e reflexão também para as nossas vidas.
Que o Senhor possa estar conosco, não só agora, mas em cada dia da nossa vida. Que assim seja.